jogados nas chamas. Perguntar quantos querem ser jogados nas chamas aqui. Acho que todo mundo vai dizer que não, mas depois desse culto aqui, vocês vão querer ser jogados, viu? Está em Daniel, capítulo 3, muito pregado. Eu já preguei Daniel, Isaac já pregou Daniel. Daniel 3, 4 e 5. Não, é 4 a 6. Vai dizer assim, ó. Irmão, você bota um pouquinho de água para mim? Bota daí mesmo. Daniel 3, 4 a 6. Cara, a gente aqui da ICEM, né? A gente tem aprendido. O objetivo aqui é a gente sair tão apaixonado por Jesus, velho, que a gente não consegue mais lidar com esses sistemas religiosos, não. Não dá, não. Daniel 3, 4 a 6 vai dizer assim: então o arauto, qual é a pronúncia certa? Arauto. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não a adorar, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Só até aí. Muitos conhecem essa história deles, né? Que foram atirados naquela fornalha ardente porque não se renderam àquela estátua. Esses homens foram literalmente atirados na fornalha. 7 vezes mais quente foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes deles, que eles mudaram na Babilônia, Sadraque, Mesague e Abednego. Eu prefiro os nomes originais dele. Eles foram lançados numa fornalha e eles não se queimaram. Isso é muito interessante. E a resposta é, por quê? A pergunta é, por que eles não se queimaram? Porque eles queimavam mais do que aquelas fornalhas. O poder que tinha neles, a paixão que tinha neles por Deus, era muito mais forte do que o fogo dessas fornalhas. A gente louvou aqui brasas vivas, Isaac. É o que eles eram. Eles eram brasas vivas. E por isso eles não se queimaram. Deus quer colocar essa geração em chamas. Sabe, eu já preguei e a gente já estudou sobre a igreja de Laodiceia. Eu falei que tem 2 igrejas que vão continuar até a volta de Jesus, que é a igreja de Filadélfia, a igreja boa, mas junto com ela tem a igreja de Laodiceia, aquela igreja que se acha o máximo. E Jesus diz, você não é o máximo nada, você só está aí para as doutrinas, para a religião, etc., mas no fundo você é miserável, pobre, cega e nua. Você não tem nada, compre de mim ouro fino, porque você não tem nada. Aí, Rodrigo, ele diz assim, ele diz, você é morna, você é tão morna que eu tenho vontade de te vomitar da minha boca. Pô, Jesus dizer isso, a gente fala assim, cara, um cara como Jesus falar uma palavra dessa. Mas a gente não entende que Jesus escreve de uma maneira que as pessoas entendem. Então Jesus, ele disse assim, porque você não é nem fria nem quente, é morna, eu quero te vomitar. E a pessoa associa isso com crente frio. Não tem nada a ver do crente não de placas religiosas, crente de crer em Deus. Se é frio, é ruim. Jesus quer que a gente queime, mas não tem nada a ver com isso. Ele está falando, olha, tinha as águas frias da região montanhosa de Colosso e as águas quentes das regiões de Hierápolis. E essas 2 cidades, quando a água chegava até Laodiceia, ela chegava morna. E a água morna era usada para causar ânsia de vômito. Se a pessoa comesse algum veneno, comesse alguma coisa, a água morna, então por isso que Jesus diz isso. Ele fala, ou você é quente, termais, ou seja, ou você é usado para curar as pessoas, para servir de cura para as almas, ou você pode ser frio também, usado para matar a sede, usado para refrigério das pessoas, ou seja útil com intensidade, seja para um lado ou seja para o outro. Agora, se você for morno,
eu te vomitarei. E Jesus está dizendo que essa geração é morna, mas os poucos que estão aqui e os poucos que estão ainda em Jesus Cristo, ele está dizendo, eu quero deixá-los em chamas, intensos por mim. É isso que Jesus diz nisso aqui. Mas a gente vai aprender o segredo para a gente não ser morno com a história desses 3 caras e com a história de Daniel. Porque eles foram levados à Babilônia, gente. Eles eram os melhores. Pense não. Diabo não quer pessoa que não serve para nada. Não serve para nada, vai para o diabo. Não, ele quer os melhores. Ele quer aqueles que se levantam e dizem, eu sou de Cristo. Aí que ele vem para cima. Quando você se ergue, ele tenta te derrubar, mas não derruba não. Porque pelo caminho que ele veio, em 7 caminhos ele volta e não vai achar nem mais a direção de te encontrar. Eles eram jovens, eles eram inteligentes, eles eram melhores. Aí é interessante porque ali eles foram levados para a Babilônia. E muitos pastores pregam sobre o Egito, só querem pregar sobre o Egito, porque o Egito representa pecado. É assim, se você está bebendo, não entra na igreja. Se você, é tudo sobre bebida, é tudo sobre vestimenta, é tudo sobre carregar uma Bíblia, é tudo sobre pecado, sobre não jogar bola na praia, sobre fazer isso, sobre fazer aquilo. Eles acham que o Egito é perdição, mas não é. Tanto é a Babilônia, que é a pior de todas, é a Babilônia, não é o Egito. Porque a Babilônia representa distração. A Babilônia, eles não eram torturados lá, eles eram distraídos. A gente, hoje em dia, tanta coisa para nos distrair. É videogame, é computador, coisas que não são pecaminosas, mas quando a gente coloca elas ocupando todo o nosso tempo, tanto Babilônia é o pior império de todos os tempos, que Jesus em Apocalipse nem fala de Egito. Ele fala, caiu a grande Babilônia. Caiu esse império religioso, econômico, social, que impera e vai cair, e já está caindo, e só vai permanecer de pé aqueles que estão em Jesus Cristo, não numa denominação religiosa, mas em Jesus Cristo, queimando como chamas ardentes. Amém. Gente, vamos lá, os passos para a gente começar e finalizar, são 5 passos para a gente ficar em chamas. E aqui eu vou falar de Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai dizer, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Cara, esses jovens tinham o privilégio de comer a comida do rei. A mesma coisa que o rei bebia, Rodrigo. A mesma coisa, Fernando, que o rei comia. Esses caras estavam dizendo, vocês vão comer do melhor aí, velho. Pense, sei lá, camarão, lagosta, não sei o que é que tinha na Babilônia, só sei que o prato era bom, era maravilhoso. Os caras devem ter pensado, vou cair matando. Aí ela falou, não, pá, não agrada a Deus. Eita, meu Deus, isso é maravilhoso, é o que tinham de mais top. Aí Daniel diz, olha, eu queria pedir permissão para a gente não comer. Porque ele entendia que aquela comida era uma comida contaminada pelo sistema. E entenda comida não apenas aquele prato físico, mas tudo que é contaminado pelo sistema e que você decide experimentar, mas que não era para fazer, você está sentando nessa mesa e se contaminando com aquilo que você não deveria. Ele não queria se contaminar com algo que não parecia puro aos olhos do Senhor. Isso é muito total, gente. Sabe por que isso é muito bom? Porque a pergunta que não quer se calar é, ele podia comer, era permitido. A aparência era boa, maravilhosa, né? Mas convinha. Essa mensagem é para aqueles, Isaac, que espiritualiza tudo, sabe? Tudo é Deus me mandou fazer, Deus me mandou falar, Deus está dizendo. Não. Tem nada de Deus ali não, gente. Daniel decidiu não comer, Eula. Ó, Deus está me dizendo que não é para comer. Não, gente. Tira a responsabilidade de Deus. Tira, não espiritualize tudo, não. Eu decidi não comer. Eu estava com vontade. Morri de vontade. Ó, aquela foto ali no computador, eu queria ver. Ó, aquela bebida ali maravilhosa, eu queria entrar de cara. Ó, aquele ambiente ali todo ali, eu queria estar lá. Mas eu decidi. Não teve nada a ver com Deus. Teve a ver com a minha vontade de estar em chamas por Deus. Quando a gente fala, aí Deus me... Acabou, velho. Então, ó, Deus toca no coração para você ofertar
Mas geralmente a oferta não tem nada a ver com Deus. A oferta, eu quis fazer isso, e é por isso que agrada a Deus. Eu decidi fazer isso. A palavra diz aqui, ó, Daniel decidiu não se tornar impuro. Teve nada a ver com Deus. Teve a ver com a força de vontade dele de agradar a Deus. Vai ter momentos em nossa vida que a gente vai querer tocar, que a gente vai querer pegar, que a gente vai querer cair de cara. E a gente vai dizer, não, não convém. Por quê? Sua religião não permite? Te catar, rapaz, negócio de religião, negócio de pecado, isso aí é para fraco. Os vivos, os que estão em chamas, dizem assim, eu não quero porque ele me amou primeiro, eu quero é agradar a ele. Não importa se minha religião diz que pode ou não pode. Ai, cara, isso aqui é maravilhoso. Ele deve ter olhado essa comida, deve ter dito assim, se fosse eu, Isaac, rapaz, comida gostosa, mas não vou não, vai levar morte, tô fora. Sabe, o primeiro passo então é santidade ao Senhor. Isso é lindo. Não existe igreja em chamas sem santidade. O culpado de às vezes eu embolar a língua é meu irmão que está ali, viu? Porque eu fico usando o aparelho o dia todo e quando tira, a boca já não consegue mais falar direito. Toda hora eu embolo a língua. Mas ele está ali. Mas não existe, gente, alguém em chamas sem santidade. Mas o interessante não se engane com essas pregações de coaching, que prega tanta coisa que a gente usa o evangelho, na verdade, para enriquecer, usa o evangelho a nosso favor. Não, o evangelho por si só já vai ser a nosso favor. Mas o evangelho é tudo sobre Cristo, não tem nada a ver sobre nós, é sobre o que ele já fez por nós. Ele já nos abençoou, ele não precisa dar mais nada. Mas ele dá, porque a vida com Jesus já é próspera de natureza. Jesus Cristo é top, é o cara mais top que existe. Mas o problema é que a gente pensa em santidade, quando fala santidade, a gente vê logo, não, tem que ser santo, santo, santo. A gente pensa como algo sem pecado, totalmente puro, incapaz da gente cair. Não é isso. Santidade, a palavra usada para Deus é essa. Deus é santo, 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 não há pecado nela. Para a gente, a palavra usada é o mesmo para utensílios, é kadosh, que significa separado. Isso aqui, ó, é separado para Deus. Esse cara aqui é separado para Deus. Ele vai errar, ele vai errar. Isso aqui é perfeito? Não, deve ter defeitos. Mas são algo que a gente decidiu se separar para Deus. Daniel decidiu ser separado para Deus. Então aquilo ali não convinha porque ele buscava a santidade. Isso é lindo demais, cara. Não tem como, gente, não tem como a gente queimar de amor por Jesus sem andar em santidade. É a mesma coisa de eu dizer, eu amo minha esposa, mas ter um amante. Não existe, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Eu amo, é porque eu estou experimentando aquela comigo, não. Então você não ama, porque o amor não é esse. Jesus fala, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele vê que ninguém, nem adianta que não entenderam isso. Ele fala, um novo mandamento vos dou. Ame o próximo como eu vos amei. Aí o negócio ficou mais... ficou mais estreito, né? Não diga, gente. Eu estou em chamas se ao mesmo tempo eu me deito com os ídolos do mundo. Eu estou em chamas se ao mesmo tempo eu vivo no sistema desse mundo. Eu estou em chamas, mas eu vivo no sistema da religião. Você não está em chamas. Você está num clube servindo a religião. Mas em chamas você não está. Em chamas você está quando você decide fazer o que é certo. Não porque o pastor mandou, não porque a religião não permite, mas porque você é separado para Jesus. E está escrito claramente, se o Filho vos libertar, eis que sereis verdadeiramente livres. Amém. Isso é tão lindo, porque não é a religião que liberta, a religião aprisiona. A religião coloca uma algema, Cristo coloca uma aliança. E a aliança você pode ir para qualquer canto, mas você sabe que ela está no dedo. A algema não, você gruda na outra pessoa. A religião bota a algema. Agora, Cristo não, é aliança. Vá, faça o que você quer. Não, eu sou escravo da orelha furada. Eu decidi ser seu servo e não importa onde eu esteja, eu vou buscar essa santidade. É lindo, cara. Sabe?
Agora, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Mas perceba uma coisa interessante, Isaac e Rodrigo. Daniel se assentou na mesa e não ficou impuro. A religião vai dizer, não, saia de junto daquelas pessoas que elas são pecadores. Não, Daniel se assentou na mesa. Jesus Cristo se assentava na mesa. Uma das melhores amigas de Jesus era uma possível prostituta, que era Maria, que quebrou a irmã de Lázaro. E dizia que Jesus sentava na mesa com ela, ceava com ela, entrava na casa dela, e ela aos pés de Jesus ouvindo, e Marta, que a Bíblia não diz que era prostituta, ficava fazendo todas as outras coisas que a religião manda. Agora imagina, onde é que está o pastor Maurício? Está dentro da casa ali daquele drogado, está dentro da casa da prostituta, está dentro da casa daquela pessoa ali. E eu estou falando que esse pastor não é bom. O mundo com Cristo vai ser escândalo para quem está algemado na religião. Daniel sentou na mesa. Ah, mas Natal é uma festa pagã. Ei! Eu entro ali, como a gente conversou no carro, na minha família, e eu não preciso ser pagão para me sentar com os pagãos. Eu sou luz onde eu quiser. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre as trevas. E eis que tudo se fez luz. Porque onde há o Espírito de Deus, até as trevas viram luz. Eu posso estar num ambiente pagão sem me tornar um pagão. É só eu decidir não fazer parte, não me alimentar com o que não agrada ao Senhor. Sabe qual é a mentira mais ousada do inimigo, gente? Porque quando a gente decide por Jesus, Satanás vem com mentiras extravagantes. Isaac ali no Salva-Vidas já ouviu muitas dessas mentiras. Ah, eu não vou me batizar, porque senão eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder o mundo. Muita gente não fala isso. Vou para Jesus não, senão minha vida vai ser horrível. Essa vida de crente é horrível. Olha aqui, Daniel 1,10 vai dizer assim, apesar disso, ele disse a Daniel, o cara que foi para Daniel, né, que dizendo assim, rapaz, você tem que comer, velho. Se você não comer, meu chefe lá, o governador, vai me matar. Ele diz assim, apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Qual a mentira que é plantada na sua vida quando você quer andar em santidade? Eu vou dizer qual é. Que se você decidir andar em santidade, você perderá o melhor dessa vida. Essa é a maior mentira que existe. Você não terá diversão, você vai perder os amigos, não terá uma vida de prazer. Ei, essa mentira plantada por Satanás, eu estou considerando a religião Satanás também. A religião que prega isso. A praia do Guaibinho é do diabo, usar um biquíni é do diabo, e jogar futebol é do diabo. Claro, a religião traz sim uma miséria, mas Jesus Cristo não, gente. Não, é mentira. Experimente perder a vida por ele, para você ver se você não ganha todas as coisas. Experimente só, você da internet, perder a vida por Jesus. A serpente chegou para a mulher e disse assim, a verdade é que você não pode comer desse fruto aí. E eles comeram. Enfim, não vou entrar, já preguei muito sobre isso. E perderam a santidade. Perceba, eles estavam na santidade. Eles perderam a santidade por quê? Porque foram e se alimentou, meu irmão, do que não devia. Só que na santidade, ele tinha todos os frutos de todas as árvores. Eles comiam até o que eles não plantaram. E agora, por causa de uma mentira de insatisfação do inimigo, ele foi lá e perdeu tudo aquilo por causa de uma coisa que não devia. Ou seja, o reino de Deus é isso aqui. Ele te dá todas as coisas, ele já te deu. Ele fala que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Tudo já foi dado. Tudo é teu. Mas a gente não. A gente quer se enraizar naquilo que Deus disse. Isso não pode, isso não convém. E aí a gente perde todos os benefícios que a gente já tem e que já é nosso. Porque a gente não consegue se conter. Mas para enxergar isso, gente, é preciso estar com a mente fita nas coisas do alto. Às vezes eu vou falar isso aqui e não vai entrar na sua cabeça, não vai entrar na sua cabeça de quem está assistindo.
É loucura. É loucura. Eu converso muito com o Isaac sobre isso, eu converso muito com minha esposa sobre isso, que para você entender isso que eu estou falando, você não pode pensar nas coisas que se veem. Você tem que olhar para as coisas que não se veem, porque são eternas, e as coisas que se veem são efêmeras. Mas para entender isso, sua mente tem que sair do sistema desse mundo. Aí você vai se sentir mesmo nas regiões celestiais com a vista privilegiada de todas as coisas. Quem vive Jesus, vive em abundância e vive em paz todos os segundos da sua vida. Está sempre em abundância e está sempre em paz. Mas está me faltando isso? Não, você está focando nas coisas naturais, não está te faltando nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Segundo passo para estarmos em chamas está em Daniel 3, 4 a 6. O primeiro foi o maior. Então, está em Daniel 3, 4 a 6. Então Araúto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhe é dada ao homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som do Maurício tocando aqui a guitarra e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Quem não se prostrar vai ser atirado em chamas. Você vai se prostrar, Isaac? Então vai entrar em chamas, meu irmão. A gente está pensando que isso é coisa ruim? É isso que quem serve a Jesus Cristo é jogado todo dia, e esse é o tema da mensagem de hoje. A gente vai ser jogado numa fornalha em chamas. Na verdade, a gente vai andar com chamas queimando por Jesus Cristo, porque quem não prostrar vai ficar em chamas. Segundo passo, então, é não se dobrar aos ídolos dessa geração. E eu estou incluindo os ídolos dessa geração como um sistema religioso, a política, sabe? Romanos 12, 2 vai dizer, né? Não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo. A política, a Covid, o desespero porque tal pessoa ficou no poder, o desespero porque foi legado uma bomba em tal lugar. Não se amolde ao sistema desse mundo, nem o religioso, nem o físico que vocês estão vendo, nem o político, nem o econômico, nada disso. Não vos amolde, mas se transforme na sua mente. Outra vez, é a gente que decide, não tem nada a ver com Deus. Sedes transformado. Senhor, transforma a minha mente. Não vai transformar, é uma decisão nossa. Mas sede transformado pela renovação da vossa mente. E assim poderá experimentar a vontade de Deus. Meu Deus, cara, só assim. Isaac já pregou isso muito bem. Muitos não entram em chamas por medo de se queimar com amigos, por medo de se queimar com a família, por medo de se queimar no trabalho, por medo de se queimar em qualquer momento da vida. A gente não entra em chamas, por quê? Porque a gente não quer desagradar ao sistema desse mundo. Pode olhar para mim, pode fazer biquinho, pode dizer que eu sou chato, pode dizer que lá vem um chato lá apaixonado por Jesus. Eu vou continuar com o mesmo sorriso, de uma orelha até a outra, porque eu sei que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Meu Deus, Jesus é lindo demais, gente. Talvez hoje a gente não seja lançado numa fornalha literal, mas a gente é lançado numa outra fornalha chamada você está cancelado. Ai, gente, você vai ser queimado na reputação. Aí a gente vai e se prostra. Eu não tenho medo de me queimar na igreja. Não tenho medo de me queimar para o sistema religioso, não apoiando o partido político. Não tenho medo, não. Eu sei que falam mal de mim. Não tenho medo de me queimar com os crentes, não idolatrando Israel. Não tenho medo de não me queimar com o sistema financeiro. Eu digo que Deus é minha porção e Ele me basta. Eu não tenho medo de parecer louco, pregando a graça. Nem que isso fira a todos os ídolos desse sistema maldito. Filhos de Deus podem ser considerados doidos, revolucionários, gente, para esse mundo, porque a gente não se dobra à estátua do sistema. E aí, eu vou falar sobre um outro ídolo, essa estátua de 100 metros que tinha ali. Não era de 27 metros, mas eu vou dizer uma estátua de 100 metros que está na nossa vida, meu irmão. Sabe o que se chama? Eu mesmo.
O maior ídolo da nossa geração sou eu mesmo. Controlar o gênio desse cara aqui, controlar a vontade desse cara aqui, porque eu me tornei o meu maior ídolo. Não é uma estátua, se chama narcisismo. Ele é tão forte, que o que foi que a Babilônia... Você lembra que eu falei que a Babilônia é o sistema de diversão, não sei o quê? O que ele fez? Não pense que é tudo... Óbvio que a gente pode usar para o bem, tudo a gente pode usar para o bem. Eu uso bastante o Gemini, lá, a inteligência artificial, para consertar meus textos, corrigir os erros gramaticais. Mas, gente, olha o que eles fazem. Ele pega um celular, né, que já era uma revolução, e coloca uma câmera onde? Na frente. Por quê? Para a gente celebrar a gente mesmo. Olha o seu celular se tem mais fotos da câmera da frente ou da outra. O meu já me descambei, já estou ídolo de mim mesmo, já vou ter que me detonar de novo a esses tempos. Por quê? Porque é isso. Você cria uma página na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, para celebrar quem? Eu mesmo. É tudo sutil, gente. Mas nós somos os ídolos nossos, da nossa geração. Tem uma estátua de 100 metros que você vê e você olha para ela, é um espelho de você mesmo. É tudo sobre nós e nossos interesses. É só olhar as frases da nossa geração. Você é o que você sente. Seja fiel ao que o seu coração fala. Seus sonhos todos vão se realizar. Misericórdia, que caia por terra essa minha frase aqui agora. Eu só quero que se realizem os sonhos que fizerem parte dos propósitos de Deus, gente. Deus vai fazer acontecer, né, Isaac? Ou seja, se prostre a você mesmo. E o pior de todos é o narcisismo gospel, é a gente usar Jesus, a gente usar as escrituras, a gente usar o que é mais sagrado para se autopromover, ó. Tá assim, ó. Tem até fotos, né? Bota uma foto de biquíni na praia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não estou condenando o ato, eu estou dizendo que a gente usa tudo aqui, ó. O pastor, então, ele vem aqui para se promover, para ganhar likes na internet. Ele não está com vontade de converter pessoas, ele quer que o vídeo dele alcance tantos números de pessoas a ponto de ele ficar famoso, a ponto dele ter poder. O mundo gospel é isso aí. É busca por um narcisismo satânico, usando Jesus Cristo para nos promover. É forte isso aqui. Terceiro passo para ficarmos em chamas está em Daniel 3, 12 a 14. Mas alguns judeus que eu não me acho para administrar a província, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estão querendo, estou falando minhas palavras para adiantar, não estão querendo se curvar essa estátua aí não, cara. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar esses três. E aí eles foram conduzidos à presença do rei e ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Eu quero dizer que não é sobre uma pessoa que decidiu não se prostrar. Não. É sobre uma comunidade. Um dando força para o outro. E acredite, a gente pode ser pouco, mas se a gente estiver unido, a gente segura a onda. A gente segura a barra. Então o terceiro passo é a comunhão verdadeira. A gente lê isso aqui muito rápido, mas talvez um deles vacilou e eu creio que deva ter vacilado. E aí o outro disse, não que nada, vamos nos manter forte. João e Pedro no barco, eu já falei, né? Pedro lá já querendo fazer tudo errado de novo, e João fala, não é ali o mestre de novo? Dá força para ele, dá força para os cansados, a gente está junto aqui. Só há um jeito de ficarmos em chamas, é na igreja do Senhor. Não tem outro jeito. E vindo de minha boca, você já sabe que eu não estou falando de templo. O templo é importante, porque a gente está aqui junto, a igreja do Senhor está aqui junta. Então eu marquei um horário, todo mundo está aqui. É possível porque a gente tem um lugar para se reunir. Mas eu estou falando da igreja do Senhor. Não há como estar em chamas, fora da igreja do Senhor. A noiva que vai casar com Jesus Cristo, a noiva que será salva, se chama igreja e não Maurício. Eu não sou imagem semelhante de Cristo, mas se eu estiver junto com meu irmão, nós somos imagens semelhantes de Cristo, porque Cristo é uma comunidade, Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele chamou uma comunidade para ser imagem e semelhança dEle. Não é a gente vir aqui pegar a nossa bênção e ter uma comunhão que fortaleça para estarmos em chamas.
Estar na igreja não é apenas importante. Estar com a igreja é fundamental para a gente ficar em chamas. Sabe por que o diabo quer tanto nos dividir? Isaac, o diabo, até para a gente falar em salvação, ele divide a gente. Repare se não é. Você é o quê? Arminiana? Eu sou calvinista? Não é assim? Eu sou assembleiano? Eu sou valenciano. Pronto. Resolveu o negócio? Rapaz, é inacreditável que até para falar de salvação a gente briga. Quer dividir em tudo. Mete a política, direita e esquerda. E os crentezinhos que não estão entendendo nada, caem nessa briga e se divide. Quem ganhou a briga? Satanás. Mas aqueles três não estavam perguntando quem era arminiano, quem era calvinista, quem era nada disso. Eles só estavam dizendo, vamos lá, velho. Se ele não entrar junto e não nos livrar, é lucro. Mas se a gente viver, é Cristo. Se a gente morrer, é lucro, estamos no céu. E se a gente viver, é Cristo. Vou viver para Cristo. Como Paulo falou, gente. Ele sabe, se a gente ficar junto, numa aliança verdadeira, ficaremos todos em chamas. Se é para ser coroado, vamos ser coroados juntos. Se for para ir para a fornalha, vamos para a fornalha juntos. Chorarmos juntos, mas também depois celebrarmos juntos. É por isso que eu não gosto desse negócio de mané espírito de Natal. Estou falando da gente aqui não, gente. Mas a galera toda não quer saber de nada do ano inteiro. Aí vem no Natal, estou aqui com você. Não, pô, liga durante o ano inteiro. Pergunta como é que tá. Tá chorando, vamos chorar junto. Agora também quando celebrar, não esqueça de mim não, é junto também. É o tempo, se a gente não for uma comunidade, nem imagem e semelhança de Cristo, a gente vai ser. Esses três entraram em chamas juntos e fizeram uma revolução em toda a Babilônia, a ponto de Nabucodonosor dizer, não há nenhum Deus, senão o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Glória a Deus. Meu Deus, cara. A gente vai se machucar. A gente vai ter que perdoar. A gente vai ter que pedir perdão, mas é assim mesmo que Cristo está sendo formado cada dia mais dentro de nós. É na fornalha. Ele vai sendo formado, quando a gente quebra o pau num discipulado, e depois a gente sai, será que eu fui duro demais? Poxa, mas que bom que eu ouvi aquilo ali. É assim, gente. A gente não é santo, não. Uma hora o velho homem vai falar, mas depois a gente vai e pede perdão e está tudo certo. Quarto passo para estarmos em chamas. Uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é isso aqui, cara, em Daniel 3, 16 a 18. Os três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Cara, quando a gente está num nível de santidade tão grande que a gente nem quer mais se defender, a gente deixa Cristo nos defender. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba que não prestaremos cultos a si mesmo, a esses deuses. Ele pode tirar se Deus fizer. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar... Eita glória! Continua sendo Deus. O quarto passo, Isaac, é uma fé verdadeira. Fé verdadeira, meu querido, é essa. Eu sei que Ele pode me curar. Mas se Ele não curar, está tudo certo. Não vou me prostrar. Eu sei que Ele pode fazer. Porque nós não temos uma fé baseada no que Deus faz. Em si, em que Deus é. Sabe, a fé falsa é a de que tem Deus como servo, na coleira, refém. Enquanto acontece como a gente quer, Ele é Deus. Enquanto a gente ouve o que a gente quer do pastor Maurício, a pregação foi boa. Mas se falar o que a gente não quer ouvir, ou se ele fizer o que a gente não quer, por quê? Cansei da igreja. Sabe, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que teve num culto, um pregador estava pregando. Eu juro que não é aquela história lá da mangueira, lá da jaqueira. Em Mateus 4, 9, e ele estava falando assim, se adorarmos Jesus, Isaac, Ele vai dar tudo o que a gente quer.
E é isso que a maioria prega. Ó, se você adorar Jesus, você tem tudo. Ele vai te dar tudo o que quer. Só que esse verso, Mateus 4,9, fala assim: tudo te darei se prostrado me adorar. Mas esse versículo, quem fala não é Jesus. É Satanás no deserto para Jesus. Mas muitos querem aquilo que Satanás está oferecendo. Não, eu vou entrar na igreja, eu vou para Jesus porque eu vou transformar pedras em pães. Eu vou para Jesus porque eu vou pular no penhasco, mas ele vai mandar os anjos me erguer. Eu vou para Jesus porque eu quero minha bênção. Eu vou para Jesus para prosperar, então eu vou ofertar porque eu sei que vem de volta. Quem ofereceu isso foi Satanás. Jesus nunca ofereceu isso. Jesus falou: quem quer me seguir, tome sua cruz, rejeite a si mesmo e venha. E aí? Alguém mais quer Jesus? Hoje não é diferente, não. A gente continua adorando Jesus para que nos dê tudo. Eu vou dizer o nome disso: culto satânico. É o culto satânico. Culto ao Senhor ele já me deu tudo e por isso eu o adoro, não importa mais o que ele faça. Ele já me deu tudo. É o filho pródigo, chegou, gastou com prostitutas o dinheiro, gastou toda a herança em tudo quando não devia, voltou para casa, o pai recebeu ele, já não botou nem em disciplina na igreja, já botou a sandália no pé, botou o anel do dedo, vestiu o filho, matou um cabrito, que representa o evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus é morto, para celebrar aquela festa que ele fez para o filho pródigo quando voltou, se chama evangelho, é aquilo ali onde o cordeiro gordo foi morto. É interessante porque no outro dia a gente imagina, e eu gosto de imaginar, e eu já falei isso, aquele filho que queria a herança, queria tudo em proveito de alguma coisa, agora o pai diz: meu filho, olha aqui meu amor, meu filho, ele senta naquela mesa que ele não merece aquela mesa, ele senta na cadeira que ele não merece aquela cadeira, ele chega o pai na cozinha naquele dia de manhã, ele de pijama ainda, uma pijama que ele também não merecia, porque ele gastou tudo, mas o pai vestiu ele com a pijama de volta. Aí o pai diz assim, um pai que ele não merecia também, diz para ele assim: meu filho, você poderia ir lá tirar o leite da vaca e trazer aqui? Você acha que ele vai querer tirar o leite da vaca para receber a herança agora? Ou ele vai tirar o leite da vaca pelo pai que amou ele primeiro, sem ele ter merecido? A história do filho pródigo somos nós, cara. Que a gente volta para casa e a gente de repente está em chamas ao ponto de a gente amar esse pai, que ele não precisa dar mais nada, que tudo que ele pedir para a gente fazer, a gente vai dizer: como é que eu posso te negar depois de você ter feito tudo isso por mim? E o miserável do outro filho era pior ainda, porque era o religioso. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu obedeci toda essa lei, e o pai não disse que não, era verdade o que ele tinha feito. Eu fiz, eu fui para a igreja, eu dizimei, eu não faltei um culto, eu ajudei o pastor Maurício, agora me deu o meu cabrito. É pior que o outro, né? É um miserável, 2 tapas na cara não é suficiente. Tinha a martelada da unção do Thor na cabeça dele. A gente vai sair hoje daqui dizendo: Deus é bom. Mas olha esse diagnóstico: Deus é bom. Pense no que você está passando na sua família e diga: Deus é bom e é o único capaz de fazer com que tudo contribua para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Eu falei hoje para minha cunhada e para meu irmão isso. Eu falei: olha, desculpa, mas assim, eu prefiro pensar assim, que tudo acontece porque não estava bom. E tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu te amo. Eu fui chamado de acordo com os seus decretos. 5º passo para entrarmos em chamas. Daniel 3, 19 a 26, que vai dizer que ele ficou furioso. E ele pegou a fornalha, que já era suficiente para matar alguém, e botou 7 vezes mais quente. O bicho estava... E 7 vezes, eu nem sei se é literal, porque quando fala 7 vezes é um número perfeito, diz assim: eu botei escandalosamente mais quente o bagulho. Aí os 3 foram com as cordas amarradas, jogados com a roupa e tudo. O fogo estava tão quente que quando eles foram arremessados, a faísca que saiu matou os guardas. Repare que coisa louca, né? E aí o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos. E o último se parece, né, com o filho dos deuses.
Então Nabucodonosor, na visão dele, Jesus Cristo era um filho dos deuses, né? Não acreditava em Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: vocês três, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. O quinto passo é a presença de Cristo em nós. Esses homens foram jogados e de repente o próprio Cristo está andando com eles. Aqueles que têm olhos de fogo, cuja presença incendeia mais do que qualquer fornalha, está andando conosco. É brincadeira? A pergunta é, ele está andando conosco? Ou ele está batendo na porta esperando a gente abrir? A gente tem que ter uma comunhão diária com ele, gente. Uma coisa que a gente negligencia e nem temos noção do que estamos declarando é a ceia do Senhor. Quando pegamos o pão e o vinho e tomamos e comemos, estamos dizendo o quê? Eu e o Cristo somos um. Não estou falando de uma forma religiosa, não. Eu estou dizendo que a gente está dizendo, eu e o Cristo somos um. Nós e Cristo somos um. É por isso que não se exclui ninguém da ceia. Porque é uma oportunidade daquela pessoa estar dizendo, eu e Cristo somos um. Eu quero isso. O que é salvação, pastor? Salvação é unidade com Cristo. Não é você tomar a ceia, não. Não me interprete errado, não. Estou falando que aquilo ali é você, com entendimento, saber que você e Cristo são um. É um ato que você está dizendo, eu e Cristo somos um. Por isso eu quero ser um com Ele. Salvação é isso. É quando a gente entende que nós e Cristo temos que ser um. É alguém que já está vivendo dentro dessa fornalha, mas que é um só com Cristo. E por isso a gente não se queima. A gente não se queima com as maldades que o mundo faz com a gente. Quando puxam um tapete, quando nos jogam nas fornalhas, quando nos arremessam no deserto. Não. A gente não se queima porque a gente é um só com Cristo. E Cristo é o Todo-Poderoso que habita dentro de nós, gente. Por isso está escrito, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Eu acertei. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Falaram que os três entraram na fornalha e nenhuma peça de roupa se queimou. Eles saíram ilesos. Jesus criou uma redoma de outro planeta, algo extraordinário que não queimou aquela galera. Mas uma coisa só foi queimada: as cordas. Eles saíram sem as cordas nos braços e prontos para alavancar essa jornada de queimação ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem? Vamos ficar de pé para a gente orar? Olha, passei 2 minutos. Não me preocupei tanto não, porque Deus é mais importante do que tudo. Mas me planejei e pelo jeito me planejei bem. Pai, louvado seja teu nome por essa tua palavra, Pai. A gente está aqui, a gente foi flechado por essa palavra de hoje. Que a gente não saia mais o mesmo. Que a gente não coloque, Pai, a vaidade que derrubou Lúcifer e que pode nos derrubar também, a altivez, ou as preocupações com as riquezas, as preocupações que o mundo traz, acima dessa palavra. Porque a gente só vai entrar em santidade e a gente só demonstra que está em santidade quando sair por aquelas portas. Aí o culto começa. Aqui a gente veio aprender como te cultuar. Aqui a gente veio numa comunhão com os irmãos. Mas quando a gente sai dessas portas, é que a gente demonstra se viramos igreja ou não. Se estamos em chamas ou não. Que a gente seja luz onde quer que a gente ande, mas que não se contamine, que a gente decida não se contaminar pelos padrões sistemáticos desse mundo miserável, Pai. Senhor, sabe que eu falo contigo com intimidade e eu sempre brinco dizendo que os maiores filmes cristãos que existem é Matrix 1, 2 e 3 com Keanu Reeves. Porque quando a gente entende, Paizinho, que esse mundo
anda dentro de uma matrix espiritual, uma matrix de algemas que os prendem ali, que eles nem percebem que eles estão presos. E acha que a gente que está em chamas é que está preso. Mas a gente saiu dessa matrix. E a gente não quer voltar para ela, não. Então nos fortalece, meu Pai. Nos dá força para que a gente não caia nas tentações que são grandes. Nos encha com teu amor, nos encha com tua força. A gente pede aqui nada mais do que o Senhor já prometeu. O Senhor falou que daria o Espírito Santo a todos que pedissem. Então nos enche com o Espírito Santo de Deus. Se aqui alguém sente falta, que receba nesse momento o Espírito Santo de Deus, que nos reveste de poder para amar, de poder para rejeitar as comidas desse mundo. E por isso a gente ser mais parecidos contigo. Muitos aqui, creio que todos aqui, Pai, se sentem jogados numa fornalha diariamente. Mas não tenha ninguém aqui queimado, não. Se a gente está sendo queimado é pelas chamas do Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Estendo as mãos que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações desse Espírito Santo poderoso recaiam em nossa vida hoje e para sempre. E quem crê diz amém e aplaude bem alto o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.